E os ensinamentos da Bíblia também se mostram totalmente verdadeiros. Pegando, por exemplo, né, fazendo uma análise, tá? Você pode fazer isso, reunir pessoas especializadas hoje, como moralistas, psicólogos, educadores, sociólogos, teólogos, historiadores, cientistas. Se todos fizerem uma análise sincera da palavra de Deus. Pegue a palavra de Deus, faça com que eles leiam, e já foram produzidas obras e obras, dizendo que a Bíblia está correta. Tem inúmeras histórias que nós poderíamos trazer aqui, mas nós temos que basear tudo não por essas histórias ou por provas que nós possamos encontrar, mas por aquele argumento mais forte de todos, a fé. É pela fé que entendemos todas essas coisas, como a Bíblia diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo volta para a fé. Mas estes homens, se fossem sinceros e viessem trazendo sinceras análises, eles viriam, e a maioria deles realmente já fez isso, e eles veem o seguinte, que a Bíblia é exata em todas as áreas humanas. Se você pega na biologia, por exemplo, e analisa a Bíblia segundo a biologia, a Bíblia é exata. Se você pega qualquer ciência, que seja a história, arqueologia, enfim, nós vemos que a Bíblia é de fato exata. No direito, se você pegar o direito, uma matéria tão importante, né, para os nossos direitos mesmo, né? Se você pega a Bíblia, ela é o melhor direito que nós podemos encontrar para reger qualquer nação, inclusive. Na biologia, a Bíblia é o que melhor explica a biologia. Na história, a Bíblia é imbatível, é exata em toda a sua história, histórias que contam. Na arqueologia, e ainda nós não devemos até acreditar tanto na arqueologia. Acredite mais na Bíblia, porque a arqueologia ainda vai chegar lá. E, por incrível que pareça, não estou falando isso somente por uma crença cega, por uma fé cega. Estou falando isso porque é o que a história já mostrou. Quantas vezes já disseram, tal personagem da Bíblia nunca existiu? Falaram isso sobre, por exemplo, Pilatos. Pilatos, segundo a arqueologia, nunca tinha existido. Mas a Bíblia dizia que lá está Pilatos. Os evangelhos falam sobre Pilatos, o governador da Judéia naquele tempo, o tempo de Jesus. E não é que a arqueologia, poucos anos atrás, encontrou uma pedra, uma inscrição, falando sobre Pilatos? A arqueologia ainda vai chegar lá. A arqueologia não é uma ciência muito exata, assim como todas as outras ciências. Se você pegar um livro de medicina de 1950, você estudar, se esforçar e se formar com base naquele livro. Se você for aplicar as técnicas da medicina daquele tempo hoje, você vai preso. Porque, afinal de contas, já mudou. A ciência mudou. A ciência, dizem eles, evoluiu ou progrediu, né? Mas a palavra de Deus continua a mesma, falando a mesma coisa. Se você quiser até conhecer melhor o seu cachorro, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que nós não devemos nos meter nos problemas ou na vida das outras pessoas. É como se fosse puxar puxar um cachorro pela orelha. Por que a Bíblia fala isso? Bom, não experimente, mas se quiser pode experimentar. Puxe a orelha de um cachorro, você vai ver qual é o resultado. E essa é uma passagem lá de Provérbios, que há muitos e muitos milhares de anos, mais de 3.000 anos já, foi escrita e que estava certa. E outros detalhes ainda. Em todos os detalhes que a Bíblia discorre, ela está correta. E a ciência ainda vai chegar lá. É muito nova a ciência, mas a palavra de Deus é suficientemente provada. A ordem da criação descrita desde Gênesis capítulo 1 é exatamente a mesma revelada nas camadas da terra. Olha que coisa. Você acha que é um acaso? Não, não é um acaso. É um fato. São fatos. Como pode, então? Como pode a Bíblia ser o que ela é? Porque ela foi produzida por homens sem cultura. Eles viveram 1900 a 3.400 anos atrás. E escreveram um maravilhoso trabalho de exatidão. É extraordinária a palavra de Deus.
e diz respeito a tudo que nos cerca e que é importante: a moral, a psicologia, educação, sociologia, religião, história, ciências. Como pode? Não é humanamente possível. Se nós todos aqui nos juntarmos e eu der um tema, sei lá, vamos falar sobre uma bola, cada um faz sua redação. Nós teríamos redações falando sobre muitas coisas diferentes, cada um olhando uma coisa diferente, até uma bola, uma coisa simples. Imagina sobre Deus, sobre salvação. Nós teríamos muitos argumentos, mas não bateria com a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus.